Uma coisa é certeza: se você colocar pressão, se você ficar reclamando do bem que Deus te deu, vai voltar para você e vai ser uma bagunça na sua cabeça. E nesse vídeo aqui a gente vai entender como evitar essas frustrações, como evitar você ficar maluco aí de arrependimento porque você assinou um apartamento aí, assinou a compra de um apartamento, comprou um bem e você agora está frustrado, está querendo cancelar, só que agora não dá mais, por exemplo, né? E a gente também vai falar um pouco sobre como você se motivar, como você se ativar essa energia que tem dentro de você, a mesma energia, por exemplo, que você sentiu, tenho certeza, no dia que você estava assinando o seu contrato. A gente vai conversar um pouquinho sobre como você se sentir grato, sentir gratidão do bem que Deus te deu. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui nesse vídeo explicando uma coisa para vocês. Todo mundo já teve uma frustração. Tenho certeza que você já teve algum tipo de frustração aí na sua vida. Eu tô lembrado aqui, tá bem fresco na minha memória aqui, que quando eu era criança, quando eu tinha mais ou menos aí uns 15 anos de idade, eu gostava muito de andar de bicicleta. E eu gostava muito de fazer manobras de bicicleta. Então, tem aquelas crianças que fazem manobra empinando com a roda de trás, assim, né? Fica empinando, não sei se você já viu aí, ou se você foi um dessas crianças que fazia esse tipo de manobra, mas eu gostava de fazer manobras com a roda da frente, né? O pessoal chama de IRL, puxar queda, paraquedas, depende de onde que você mora aí, vai chamar um nome diferente. E, enfim, a gente usava uma espécie de tênis que era um pouco mais fácil para a gente conseguir fazendo manobra. Ele era um pouco mais resistente e também era um pouco mais fino, era bom para fazer manobra. Eu lembro, não sei se essa marca ainda existe, mas se chamava All-Star, era da marca All-Star, e ele tinha uma paradinha na frente, assim, ele tinha um negocinho branco na frente ali. Eu me lembro que era um ótimo tênis para a gente fazer manobra. E o que aconteceu? Eu fui na loja nesse dia e meu pé ele cresceu, eu com 15 anos de idade eu já tinha um pé de um adulto, já 42, 43, eu já tinha um pezão gigante. E aí, qual foi a questão? Eu entrei nessa loja e não tinha o All-Star do tamanho que eu queria. Tinha do tamanho, acho que era 39, 40, era algo assim, era um pouquinho menor. E eu provei, né? E você sabe que quando você prova um sapato, um tênis, ele tem que ficar um pouquinho de nada mais largo, né? Porque conforme você vai andando, no dia a dia, o seu pé ele incha e se esse sapato estiver muito apertado, o que acontece? Vai doer seu pé. E foi exatamente o que aconteceu isso comigo na minha infância. Eu me lembro porque eu ficava andando com os dedos meio que encolhidos, assim, eu sentia o meu dedão na ponta assim, do tênis, assim, foi um arrependimento muito dolorido para mim. E tênis é muito fácil, né, de você trocar. O tênis, o mais caro aí vai custar 1.000 e pouco, não sei, mas geralmente aí tênis, pelo menos que eu compro, é 100 e pouquinho, 200, 300 reais no máximo aí que eu vou pagar em um tênis, é muito barato, né? Diferente, por exemplo, de um carro, mas mesmo assim ainda é barato, é um preço um pouco mais elevado, mas dependendo do veículo aí você consegue trocar muito mais fácil, você consegue vender. Agora, um imóvel já é um negócio um pouco mais complicado, né? Para você trocar, para você vender um imóvel, um bem de alto valor agregado, é um pouco mais complicado para você. E eu queria trazer para vocês aqui, mas antes da gente começar aqui, eu vou fazer uma leitura para vocês de um comentário aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está nos mandando mensagem. A gente está recebendo pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram. A gente também está recebendo bastante mensagem pelo WhatsApp no privado. E teve um casal que nos mandou uma mensagem e, de certa forma, foi até um aprendizado para mim. E agora eu vou ler aqui para vocês o comentário dessa moça aqui, esse casal. E ela falou bem assim: Thiago, comprei meu AP e me arrependi de ter comprado PNE, achando que ia ser mais espaçoso do que com suíte. Gostaria de saber se é possível fazer a troca de apartamento a partir do momento que assinamos com a Caixa. Bom, quando você adquire um imóvel, você tem 7 dias para cancelar, é o seu direito de arrependimento, né? Por lei você tem 7 dias para você fazer o cancelamento. Muitas construtoras, elas vão querer te ajudar, elas não querem que você fique frustrado depois, de repente, reclamando aí, postando coisas no Reclame Aqui, algo do tipo. Então eles vão querer te ajudar de fato. Só que tem um outro porém, a Caixa Econômica Federal. Depois que você assina um contrato de aquisição da Caixa Econômica Federal, é um pouquinho mais burocrático para você conseguir estar trocando. Eu desconheço, assim, na minha visão, não estou falando para você que não exista, mas na minha visão, um pouco, eu trabalho de estagiário, eu comecei em 2012,
nessa parada de imóveis. E hoje, já 2020, então cerca de 8 anos, 7 a 8 anos que eu trabalho com isso, que eu venho me comunicando com pessoas que trabalham com isso, e eu desconheço alguém que conseguiu, depois de ter comprado, depois de ter assinado com o banco, trocado de imóvel. Mas pode ser que exista sim, tá? Então, essa pessoa ela me deu clareza para essa questão, que ela se frustrou, porque de repente, na hora, eu, por exemplo, como consultor, você vai ver que eu não mando mensagem para você. Por que eu não mando mensagem para você? Porque eu quero ser o mínimo de estorvo possível na sua vida. Então, de repente, você não quer estar falando comigo, por que eu vou ficar te enchendo o saco? Então, eu tô aqui para ajudar, tô aqui para servir, só que eu só respondo quem me manda mensagem, porque eu entendo que se essa pessoa ela tá me mandando mensagem, ela tá interessada nos meus serviços, e aí, de fato, eu vou lá e vou ajudar, vou prestar os meus serviços com maior felicidade para essa pessoa. Beleza? Às vezes acontece, como nós consultores de imóveis temos uma habilidade, somos treinados para ser persuasivo, temos esse poder de persuasão, às vezes acontece no caso de você assinar não pela sua vontade, mas pela vontade de outra pessoa que ficou colocando pressão, ativou alguns gatilhos na sua mente, por exemplo, de escassez, e aí você quis adquirir o imóvel, só que depois, no final das contas, você fica imaginando realmente aquilo lá não queria para mim, ou então era um outro empreendimento, que você queria outro modelo de apartamento. E eu vou responder isso aqui com a resposta dela, que foi muito interessante, me deu presença na hora que ela me respondeu. Só um minutinho aqui que eu estou achando. Obrigado por me responder. Mas meu esposo, que eu tinha falado para ela que ela poderia tentar falar com um advogado ou tentar entrar em contato com uma caixa, né? E aí ela falou aqui, obrigado por nos responder. Mas meu esposo me abriu os olhos quanto à gratidão pelo que temos. Na hora eu senti vontade de dar um abraço no esposo dela. Conquistamos e aquilo que Deus nos proporcionou. Acredito que não vamos correr atrás disto não. Foi uma escolha que fizemos e temos que estar felizes com isso. Mesmo que não tenha suíte ou o espaço não seja o mesmo que imaginávamos. A gente consegue morar e ser feliz com ou sem, não é mesmo? Né? Com suíte ou sem suíte. E ela falou, não é mesmo? E ela continuou aqui, às vezes precisamos de um puxão de orelha para percebermos que estamos sendo ingratos, mas como tudo na vida é aprendizagem, que isso sirva para nós. Então, meus amigos, isso aqui já explica tudo, né? Você, às vezes, gera algum tipo de frustração, porque, pelo menos para mim, o que eu mais tenho vivenciado aqui é pela simples razão de você querer ficar sabendo da vida do outro, por exemplo, tá? Muitas pessoas querem saber quanto que você está pagando de financiamento. Cara, esquece o financiamento da outra pessoa, se concentra no seu. A Caixa ela libera recurso de acordo com as suas informações aquisitivas. Tem alguns clientes, por exemplo, que ele paga 5,5% de taxa de juros. Tem clientes que pagam até menos, 4,5%, mas a renda dele é mais baixa. Ele teve que dar uma entrada. O imóvel que ele comprou foi um pouco menos... tinha um pouco menos de itens de lazer, por exemplo. Então, quando você paga, por exemplo, uma taxa mais alta, é porque você tem uma renda mais alta. Você tem noção, se você recebe R$3.000 em ponto, a sua taxa de juros ela é de 5,5%. Se você receber 3.000 lá no seu total de vencimentos, 3.001, é um sistema, já pula para 6,5%, aumenta 1% por causa desse R$1 aí no seu Olerite. Infelizmente é um sistema, a gente tem que o quê? Lidar com ele e tirar proveito dele, mas é um sistema, você tem que entender, se a sua renda é uma, a renda da outra pessoa é outra, os juros é diferente, a fase de obra vai ser totalmente diferente, cara, esquece a grama do vizinho, esquece a grama do vizinho. Eu, por exemplo, quando eu adquiro alguma coisa, o que quer que seja, se for um apartamento ou se for uma casa, ou então, por exemplo, se eu for adquirir um veículo, eu não procuro mais saber dos veículos alheios, da mesma marca, mesmo modelo, para saber se eu paguei um preço justo ou não, porque eu sei que isso vai me frustrar. Para você que não acompanhou aí no nosso Instagram, todos os dias, às 4 horas, 4h30, mais ou menos, aí a gente está postando vídeos falando sobre os 7 princípios herméticos. E hoje a gente falou sobre o segundo dos 7 princípios herméticos, que é o princípio de correspondência. E é justamente o que acontece nesse momento que você começa
a fazer uma correspondência negativa para você mesmo. Você começa a colocar, por exemplo, aí, situações e informações de outra pessoa na sua vida e deixar de agradecer o que Deus realmente te proporcionou, que nem esse aprendizado que eu tive aqui desse casal maravilhoso. E quando você faz isso, aí sim você torna aquilo de pesadelo, de fardo. E como que a gente consegue fazer para a gente se sentir grato, se sentir cada vez mais felizes com o bem que Deus nos proporcionou, com o imóvel que a gente quis? A gente pode simplesmente, né, eu pelo menos tiro foto com vários clientes. Muitos são vergonhosos, alguns têm a sua crença e tal, e aí eu acabo não postando, eu não coloco em nenhuma rede social, mas eu deixo guardado, arquivado aqui para mim e eu envio também para essa pessoa. Então, de repente, se você aí tá triste, tá insatisfeito, se arrependeu de ter adquirido o seu imóvel, o que eu posso te dizer é tenta ver aquela foto que você tirou no dia que você assinou o seu imóvel, no dia que você adquiriu o seu imóvel. Eu tenho certeza que nesse dia você estava muito feliz. Tenta relembrar, tenta ressentir essa emoção e verifica se esse arrependimento, ele realmente é verdadeiro. Porque às vezes é só uma frustração de outra pessoa que passou isso para você. E aí você, de uma certa forma, porque infelizmente a gente é habituado a ficar, nos coloca um costume de ficar reclamando das coisas. E quando a gente reclama, como o universo é mental, a gente começa a atrair coisas negativas e coisas correspondentes à reclamação para a nossa vida. Então o foco é você agradecer. Procura ver como você foi grato. Por exemplo, tem alguns clientes meus que ele tem, sei lá, teve um caso que teve 25 mil de FGTS. Teve outro caso que teve 55 mil de FGTS. E essa pessoa que teve esses 55 mil, ele pagou 500, acho que era 570, era mais ou menos 570 de parcela. Essa pessoa ela pagou 570 de parcela de financiamento, mas olha quanto de FGTS ele deu. E aí você que está pagando aí uma parcela de R$1.000, você vai pagar uma parcela de financiamento de R$1.000, sei lá, você começa a ficar frustrado. Mas você não vê que aquele cara ali, quanto tempo ele não trabalhou para ter esse FGTS? Quanto tempo ele não se preparou para esse momento? Sem sacar, se dedicando para adquirir o imóvel dele. E aí fica fácil. E você, por exemplo, aí que está pagando esse valor de 1.000 e poucos, a maioria das vezes você não tinha nem FGTS, ou você deu um FGTS bem baixinho. A maioria das vezes você não deu nada de entrada. Entendeu? Então, veja sempre a parte boa. E, cara, esquece outra pessoa. Se você ficar focado em outras pessoas, com certeza você vai se frustrar. Se você ficar focado nas coisas diferentes, na sua concepção, que está melhor para outra pessoa, você vai se frustrar com a sua atual situação. Veja o seu momento. O momento agora que você está vivendo, Deus ele colocou isso para você, então só entenda, evite colocar rótulo e comece a focar no positivo, quão bom aquilo foi na sua vida. Pô, não paguei documentação, pô, meu imóvel ele vai ser entregue antes do contrato com o banco, que a gente sabe que os bancos eles têm 36 meses de contrato de construção, e aí de repente a construtora entrega em 18, entrega em 16, entrega em 20, entrega em menos tempo. A fase de obra está acelerada, a fase de obra está agressiva. Presta atenção na obra, a obra está adiantada, vai adiantar a minha construção, a minha obra, o meu imóvel ele vai ficar pronto antes, a minha obra ela vai ser adiantada. Então veja a parte boa daquilo, porque a coisa já existe em si, se você ficar reclamando só vai pesar, não adianta. Você tem que colocar leveza nisso, para colocar leveza é o quê? Gratidão, meus amigos, gratidão, isso serve para qualquer coisa, seja grato. Isso é muito diferente de você ser conformado com aquilo. Eu sempre falo para os meus clientes, esse é o seu primeiro imóvel. Eu sempre falo para eles, e vai trabalhando aí para você quitar, reduza o máximo possível de tempo de financiamento para você quitar o seu imóvel, para você conseguir logo comprar outro, coloca esse para alugar, revende, vende esse, faz negócio, entendeu? Seja inconforme, porém grato. Eu sou inconforme daquilo porque os meus olhos, né? Deus vai colocando na minha visão que eu mereço algo melhor a partir daqui. Mas Deus já me deu isso aqui, e eu sou grato por isso, vou cultivar, e assim que eu puder, eu vou para outro ponto, vou para outro estágio. É assim que eu, na minha concepção, imagino que uma pessoa evoluída, ela vai fazendo e vai evoluindo cada vez mais. Beleza? Gratidão. Muito obrigado por você ter nos assistido até esse exato momento aqui. E é isso. Até mais. Agradeça por tudo. Sucesso. Tudo de bom. Deus te abençoe.